Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Capítulo I. Das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo, no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se órgão, a unidade de atuação integrante, da estrutura da administração direta, e da estrutura da administração indireta. Segunda, entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Terceira, autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Mnemônico para lembrar dos princípios, Linf-Prenxa. Linf, lembra o LINP da Constituição Federal, exceto pela letra I, que é de indisponibilidade do interesse público, e pela letra F, que é de finalidade. Prenxa, lembra a palavra princesa, PR, de proporcionalidade e razoabilidade, tem uma letra E, que é fictícia, só para completar o som da primeira sílaba, e é escrita com M, de moralidade, a segunda sílaba é formada unicamente com a letra C, de contraditório, por fim, S de segurança jurídica e a de ampla defesa. Nota 2. Ainda quem prefira o mnemônico será fácil para o mono. Fonte das imagens, estratégia concursos. Clique na imagem para ser direcionado ao site de origem. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de nota. Todos os critérios começam com substantivo. Atuação conforme a lei e o direito. Segunda, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Terceira, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Quarta, atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Sexta, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Sétima, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Oitava, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Nona, adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. 11. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. 12. Impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Capítulo 2. Dos direitos dos administrados. Artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Nota, são 4, e direitos começam com verbo. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Segunda, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Terceira, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Quarta, fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. Capítulo 3. Dos deveres do administrado.
Artigo 4º. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Nota: um mnemônico para lembrar dos deveres do administrado: ex não presta, procede. E, expor os fatos conforme a verdade. Terceira, não agir de modo temerário. Quarta, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Segunda, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Capítulo 4. Do início do processo. Artigo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. Artigo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Nota: são 5 dados, para quem se dirige, quem está mandando o requerimento, endereço do requerente, formulação do pedido, data e assinatura. Continuando. E, órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Segunda, identificação do interessado ou de quem o represente. Terceira, domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. Quarta, formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos. V. Data e assinatura do requerente ou de seu representante. Parágrafo único. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 7º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Artigo 8º. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Capítulo V. Dos interessados. Artigo 9º. São legitimados como interessados no processo administrativo. E, pessoas, físicas ou jurídicas, que o iniciem como titulares de direitos, ou interesses individuais, ou no exercício do direito de representação. Segunda, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Terceira, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos. Quarta, as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Igual para ingressar em cargo público.